Olá, boa tarde. Meu nome é Heloísa Oliveira. Eu sou professora de Direito Administrativo e também ministro aulas em Direito Constitucional. O tema da aula são sobre os três poderes. Quais são os três poderes que temos no nosso país? Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, eu vou explicar para vocês como funciona cada um, né? Então, nós vamos começar pelo poder executivo. O poder executivo, ele exerce a seguinte função. A principal função que temos conhecimento é que o chefe do poder executivo é o presidente, né? E hoje, atualmente, o chefe do poder executivo do nosso país é o presidente chamado Jair Messias Bolsonaro. Então, basicamente a função que ele tem, segundo a Constituição Federal, em seu artigo 84, é que ele pode extinguir cargos vagos, né? Ou até mesmo funções. Então, isso está descrito ali no artigo 84. Então, outra coisa também é expedir decretos para dar fiel execução às leis. Só que também a função do Poder Executivo é emitir outras normas também. Por exemplo, existem os ministérios. Como que o presidente ele governa o país? Há os ministérios, né? Então, existe o Ministério da Educação, existe o Ministério da Saúde. Então, o Executivo, basicamente, exerce essas funções, como, por exemplo, tem o Ministério da Saúde, que emite normas para uso de determinado medicamento. Existe o Ministério da Educação, que emite portarias, né, algumas portarias, justamente levando e concedendo é, é, alguns comandos para as escolas públicas, até mesmo para as escolas particulares, ou então para as faculdades, né? A última mesmo que foi decidido pelo ministro interino da Educação é o que? Conceder cotas para as pós-graduação nas faculdades públicas e privadas para as pessoas negras, indígenas e portadoras de deficiência. Então, basicamente, é dessa maneira que o Poder Executivo governa o nosso país, é dessa maneira, essas que são as funções do Poder Executivo. Né? Agora nós vamos falar aqui do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, a função dele é normativa, né? A função do Poder Executivo, que eu acabei de descrever para vocês, é função administrativa. Já o Poder Legislativo, a função dele é normativa. Por que normativa? Porque a função do Poder Legislativo hoje é elaborar leis e aprovar as leis, né? Então, nós temos o Congresso Nacional, em que ele é composto pela Câmara dos Deputados, né? E tem o Senado Federal. Então, normalmente, eles têm a função principal de elaborar e aprovar as leis. Quais são as leis que normalmente o Congresso Nacional aprova? Existe a emenda à Constituição, né, que normalmente ela tem uma votação, um quórum diferenciado em relação às outras duas leis, que o quórum ali de votação é de 3/5, né? E segundo o parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição Federal, ela diz da seguinte maneira, porque ela será realmente votada em 3/5, mas ela tem que ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, né? Então, ela tem que obter em ambas as casas 3/5 dos votos, entendeu? Então, existe também a lei ordinária, né, que já é uma lei que exige um quórum um pouco mais simples, que não exige realmente um quórum mais qualificado como a emenda constitucional, porque a emenda constitucional vai trazer uma emenda à Constituição da República. Então, por isso que é uma forma de votação um pouco mais complexa, digamos assim.
né? Então, existe aí a lei ordinária, que ela já é aprovada pela maioria simples, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos membros em cada casa do Congresso Nacional. Isso está descrito, tá bom, no artigo 47 da Constituição Federal. E aí temos a lei complementar, né? A lei complementar, ela tem que ser aprovada por maioria absoluta, né? Isso aqui fala tem que ser a maioria absoluta, que é 50, a gente fala que é 50% mais um, entendeu? E isso está descrito ali no artigo 69 da Constituição Federal, né? Então, basicamente, a função do Poder Legislativo é elaborar e aprovar as leis, entendeu? Agora, nós vamos falar sobre o Poder Judiciário. Qual é a função do Poder Judiciário? A função do Poder Judiciário é resolver conflitos entre particulares ou então reparar aquele cidadão, entendeu, que foi prejudicado por uma atitude ilegal praticada pelo Estado, entendeu? E todo mundo sabe que dentro do Poder Judiciário existe um tribunal que é o tribunal mais importante do nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, o Supremo, a função precípua do Supremo Tribunal Federal é guardar a nossa Constituição. Como que ela vai aguardar? Como que ela vai guardar a Constituição Federal? Realizando controle de constitucionalidade, né? Só que assim, de acordo com o princípio da inércia da jurisdição, o Poder Judiciário ele não age sozinho, ele tem que ser provocado, entendeu? Então, muitas das vezes, quando você vê notícia, não sei o quê, de STF condenando alguém, é porque houve advogados, houve Procuradoria-Geral da República, houve deputados, ou então um grupo de deputados que estão ali o tempo todo ajuizando a ação diretamente ali no STF. Então, por exemplo, como que se dá o controle de constitucionalidade? Eu vou dar um exemplo específico, tá bom? Porque controle de constitucionalidade é um assunto um pouco extenso, né? Mas eu vou colocar aqui que existem membros competentes, não é qualquer um que entra com ação de controle de constitucionalidade ali no STF. Então, existem membros, existem pessoas competentes para poder ajuizar ação declaratória de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade contra uma determinada lei que possa ser inconstitucional. Então, vamos supor aqui que a mesa da Câmara, a mesa da Câmara dos Deputados, de acordo com o artigo 103, ela é competente, tá? Não vamos supor, porque realmente a mesa da Câmara dos Deputados, sim, ela é competente para poder ajuizar uma determinada ação declaratória de inconstitucionalidade de uma determinada lei. Então, vamos supor que tem uma lei que ela é completamente inconstitucional, e aí a mesa da Câmara dos Deputados ajuiza esse controle, ajuiza uma ação, né, falando lá para o STF, explicando para o STF que aquela determinada lei, ela é inconstitucional. Então, realmente, dependendo da situação, quando o STF vê que realmente existe requisitos para isso, ela vai lá, coloca, faz um processo, coloca aquilo ali como uma ação, ali tramitando no próprio tribunal, e aí, então, vai ser processado ali, né? Vai ser discutido, e aí vai ser, digamos assim, cada membro, assim, a mesa lá da Câmara dos Deputados vai explicar os motivos por que aquela lei, determinada lei, é inconstitucional, e assim, dependendo da situação, se o STF concluir que aquela lei ela é inconstitucional, ela vai lá e aprova e declara que determinada lei é inconstitucional. Então, para vocês quiserem saber, vão até as pessoas competentes
né? Porque não é qualquer pessoa que pode entrar com a ação declaratória de inconstitucionalidade no STF. Então, existem pessoas certas, né? Umas pessoas determinadas para poder ajuizar essa ação. Então, se vocês quiserem saber quem são essas pessoas que ajuizam a ação declaratória de inconstitucionalidade ou então de constitucionalidade, está no artigo 103 da Constituição, tá bom? Eu vou parar aqui e eu vou começar no outro vídeo, porque o YouTube só está recebendo vídeo só de 15 minutos, tá bom? Até daqui a pouco.